Olá, pessoal, tudo bom? Pessoal, sejam bem-vindos. Eu estou só configurando aqui o nosso Facebook para que a gente possa transmitir por lá também, tá bom? Vamos chamando o pessoal, clicando no aviãozinho, certo? E vamos chamando as pessoas aqui para nossa live. A Dani já tá chegando aí também. Oi, Leandro, Tia Lu, Diane. Oi, Diane, tudo bem? Saudade, hein? Muito tempo que eu não te vejo, menina. Oi, Dani. Só um segundinho, que agora deu problema aqui. Só um segundo. Olá, pessoal. Oi, Jéssica. Oi, pessoal. Pessoal, nós vamos entrar também no Instagram, tá? No Instagram, não, desculpa. Lá no Facebook. Só estou configurando aqui pra gente, ok? A nossa live de hoje vai ser sobre professores, o que que vocês estão fazendo de bom, como que vocês adaptam, né, o material, como que vocês fazem com as nossas crianças. Oi, Jéssica. Oi, Adriana. Gente, eu vou pôr a Dani aqui, tá? Para ela já ir conversando conosco. Segurando aqui. Dani, entra aí, vamos conversando. Cumprimenta as pessoas, tá? E nós vamos abrir na sala lá. Oi, Oi, Dani. Zeisa. Tá bom? Dani, Tudo eu tô abrindo a jóia? sala lá no Facebook pra gente, tá? Tá, e Enquanto de isso, vez em manda quando eu um vou oi dar aí uma, pro pessoal. vou dar uma viradinha para dar um oi pro pessoal também. Tudo Isso, bem, vai pessoal? conversando. Enquanto Ok. isso, Zeisa, eu vou convidando o pessoal para me seguir lá no Aprender a Isso. Conhecer, Oi, lá no Celso. Instagram. Oi, amor. O Hélio chegou Oi, aí. Hélio, nosso ajudador, né, Zeisa? Faz mágica, né? Eu vou te É, mandar o esse aí. convite, tá? Eu vou te mandar o convite lá da salinha, tá? Lá do Facebook. Aí tu vai colar lá no navegador e vai entrar, tá bom? Tá bom. É outra sala, tá? Não é aquela. Tá, E então, já colei, tá indo. Pessoal, vamos chegando. Oi, Kelly, Veronice. Pessoal, vamos chamando os amigos, chamando as mães, certo? Para participar dessa live. Clica no aviãozinho aí, ó. Tem um aviãozinho embaixo, é clicar nele e convidar as pessoas, tá bom? Para virem para cá, para participar conosco. Já te mandei o link aí, tá? Oi, Oi, Thaís, tudo bem? eu colar no navegador. Enquanto isso, o pessoal vai chamando os conhecidos. Isso, vamos lá. Rapidinho. Oi, oi, oi. Vou colar o aqui, deixa eu ver. Ótimo. Vou fixar nosso título aqui, tá bom? Thaís é mãe do Miguel, parceira nossa, uma grande amiga, certo? Vou fixar esse comentário aqui. Agora eu aprendi, gente. Agora é facinho demais. Pessoal, vamos chegando, ó. Clica no aviãozinho, chamando os amigos de vocês. Isso, convida um monte aí, Diane. Isso mesmo. Vamos lá. Oi, Alexa, né? Alexandreva. Pessoal, vamos chegando. Chama os amigos de vocês. Eu vou convidar aqui a nossa palestrante de hoje. Ela já está chegando, né? Acho que ela caiu, tá? Mas ela já está voltando aí, tá? Ah, Miguel. Oi, Miguel. Dá um oi para mim, Miguel. Ele tá aí do lado, Thaís? Oi, Miguel. Dá um oi para mim. Fala um joinha se ele estiver aí. O Flávio tá mandando um oi para ele. Ah, Dani, ó, a Dani voltou. Dá um oi pro Miguel, tá? Alexandre, Pronto. Andy, Vivi Buiati, Marcelo Reis. Pessoal, vamos chegando. Clica no aviãozinho, chama os amigos de vocês, chama os professores, principalmente o professor do seu filho, porque hoje a Dani está aqui conosco e ela está trazendo, né, um assunto aqui muito sério, né, Dani? Ó, Na verdade, é uma grande honra, né, representar só um todos os meus segundinho, Dani. colegas. Só um Oi, segundo. tá. Deus, peraí, só. Isso, agora vamos lá. Agora é para valer nos dois canais. Então, Boa noite a todos. boa noite, pessoal. É com grande felicidade, né, que eu recebi o convite da Zeisa, que é sempre muito bom estar com essa pessoa maravilhosa, né, que tem esse trabalho incrível também.
Mas ontem foi o dia do pedagogo e eu acho uma de grande responsabilidade hoje representar as minhas colegas, os meus colegas de profissão, dessa profissão tão importante, tão significativa na vida de tantas pessoas. E aí foi uma delícia, assim que ela me fez o convite, eu senti o peso da responsabilidade, mas ao mesmo tempo vem aquela coisa tão boa, né, de Isso. ser uma pessoa Oi, que faz a café. diferença na vida das É, pessoas, na vida dos pais, das crianças. Então, assim, num dia ontem que sofreu tantos ataques, né? Nós pedagogos sofremos, inclusive, declarações tão duras, tantas inverdades ditas ao nosso respeito, que na verdade não merecem nem ibope, né? Porque quem realmente vive a profissão sabe que é bem diferente de tudo que alguém, assim, por falta de conhecimento, eu acredito, né? Cometeu a infelicidade de falar algumas palavras que não condizem com a verdade. uhum. Ô, Diane, o link tá lá no Zeizo Dojo, dá uma olhadinha lá, a gente colocou lá. Hélio, coloca o link por gentileza lá no Zeizo Dojo, a Kelly, alguém que estiver aí, porque para a Diane compartilhar para as professoras, isso mesmo, Priscila, Simone. Então, Dani, nós sabemos que não é uma profissão fácil, né? Nós sabemos que ser professor não é fácil, ainda mais com as condições que nós temos, certo? Nós sabemos muito bem que muitos professores entram na sala de aula e não tem material, às vezes falta o básico, né? Falta o material de apoio, certo? E aí você tem que se reinventar todos os dias e tem que criar maneiras, formas, né? Para poder trazer o conhecimento para essa criança. E aí a pergunta é o seguinte, Dani. Diante de tudo isso aí, desse cenário, né, que nós vivemos, como que o professor pode fazer, então, com a criança que tem necessidades educacionais especiais, MEE, né, que a gente pronuncia? Então, a sigla, né? Então, como que a gente pode fazer dentro da sala de aula com os alunos que têm necessidades, né, educacionais especiais, ok, de educação especial, como agir com essa criança e como ajudar a família em casa? Isso, então, Zeisa, é inevitável que a gente não pegue a questão histórica dessa nossa profissão, né? Que veio com aquela coisa dos jesuítas, da missão de ensinar, da missão da doação. Muitas pessoas, inclusive, falam: ah, ser professor é uma missão. Ok, não tem problema que seja. Mas a gente, em meio a esse discurso, né, histórico, político, a nossa profissão, inclusive, foi tendo algumas modificações em todos esses anos, como se Viviane, fosse muito para poder menosprezar esse profissional. Então, o primeiro lugar, em termos políticos, que falta o recurso, que era para ser o primeiro a ser suprido, é a educação. Então, assim, a gente sabe que hoje ser um pedagogo, um professor, dentro de um sistema que não prioriza, é ainda um desafio maior. E aí a gente tem todas essas questões, porque a gente está ali no trato diário, direto com a criança. E essa criança precisa receber um tratamento de qualidade, um atendimento profissional e não doméstico, mas muitas questões nos atrapalham em relação a isso. Buscando lá da nossa formação, inclusive, onde quando a gente está lá desde o magistério, porque eu fiz um magistério, Zeisa, e a gente percebe que a gente tem uma formação para que a gente encontre todos iguais, né? A sala de aula ideal, sim, as sim. crianças todas iguais, e eu nem estou mencionando aqui as crianças atípicas, eu estou falando de outros também aspectos que a Uhum. gente precisa avaliar de diferenças, que é questão social, questão racial, questão cultural. E o professor, até nos dias de hoje, a gente ainda tem uma formação muito voltada para o igual. E Sim. sobreviver a... Claro que nós temos teóricos, né, que há muitos anos já viam isso. A gente entende que quando o professor chega na escola, assim como eu cheguei há 20 e tantos anos atrás, e você se depara com a realidade, ali é
ou ame ou deixe, sabe? Sim. E, infelizmente, num país onde a gente não pode deixar os nossos empregos, porque às vezes a gente não tem aquela vocação, fica muito complicado levar uma carreira sabendo que a gente vai lidar, inclusive, com as diferenças e com o que é diferente. Não só em relação às nossas crianças, em relação aos nossos colegas, em relação aos nossos futuros chefes, aos nossos governantes. Então, eu fico vendo nessa época que a gente precisa ter hoje um trabalho diferenciado, um trabalho extremamente adaptado, não só para a criança atípica, mas para as outras crianças que apresentam alguma dificuldade ou algum atraso, o professor ele precisa ser muito inovador. Primeiro, a formação, buscar muita formação, sabe, Zeis? É de essencial, é de fundamental importância. E, de novo, eu gostaria de estar aqui como pedagoga falando, nossa, os pedagogos podem investir muito nas suas carreiras, mas nós sabemos, e eu sei quantas amigas professoras, pedagogas que estão aqui, quantas vezes nós tiramos do nosso bolso, dentro das nossas prioridades, para investir na nossa profissão, para dar o melhor para as nossas crianças. Então, não tem sido fácil. E, inclusive, a questão das adaptações, nós estamos buscando recursos, estudos, muito fora da nossa formação. Eu acho que as universidades, os órgãos responsáveis pela formação do educador precisa se atentar um pouco mais para isso. Quem faz as políticas públicas precisa se atentar um pouco mais para isso, porque nós, professores, estamos buscando muito, mas ainda assim é insuficiente. Por isso que a gente tem essa questão da escola estar sendo tão falada em relação às diferenças, em como tratar, se a escola está ou não preparada para receber as diferenças, né? O sistema não está, tá? O sistema não está. E uma coisa que eu volto a falar, que eu sempre falo nos meus encontros, a inclusão, ela precisa ser institucional. Ela não pode ser individual como tem sido. O que a gente encontra hoje, Zeisa? Muitas instituições que até se dizem inclusivas, mas às vezes um professor outro professor mas ali não é, entendeu? Então tem que partir de uma instituição. A inclusão é institucional. Desde o gestor até a senhora que prepara a merenda, até a pessoa que fica na porta. E a gente hoje percebe que só a formação, não é um peso, mas só essa responsabilidade para o professor é humanamente impossível. E olha que atualmente, atualmente eu estou como gestora de uma escola e eu sei o quanto é complicado se os gestores não apoiarem os seus professores. É muito complicado, é muito. O diferencial é que hoje as gestões se preocupem na questão inclusiva. Certo. E Dani, você falando de tudo isso, né? Então, assim, me veio à cabeça o seguinte, você lembrou da pessoa que cuida da merenda, da pessoa que está na portaria, certo? Ali recebendo as crianças, que ali é a porta de entrada, né? Ali é o primeiro contato que a criança tem quando chega na escola, certo? Sim. De acordo com as suas vivências e tudo mais, a sua experiência, né? Como que tem sido feito esse trabalho com essas pessoas que estão ali também, né? Como cuidadores também, certo? Como apoiadores, certo? É isso mesmo. Então, como que tem sido hoje a preparação dessas pessoas, ok? E como que é feita a preparação, principalmente para receber as crianças? A gente fala muito das crianças autistas porque a gente está numa comunidade que a gente luta, né, pela inclusão, pelo direito das pessoas com autismo, certo? Então, assim, por isso que a gente foca um pouquinho mais. Não que não esteja aberto para outros síndromes, transtornos, certo? Sim. Mas como se dá essa preparação? Existe essa preparação, ok? E também, né, hoje nós temos os professores de apoio, né, os profissionais de apoio. Como está sendo também, como é que você tem visto essa vertente aí em relação aos treinamentos das capacitações? Então, Zeisa, mais uma vez, é o que eu falo, vai muito das ações institucionais. Por quê? Porque
é inevitável que eu não aproxime da minha realidade, que não é a da maioria. Eu tenho hoje conhecimento que não é. Deveria ser. Por exemplo, a formação dentro de uma instituição, ela deveria vir para todos. De Certo. forma adaptada que fosse, mas deveria vir para todos. A Zeisa falou muito bem, nós falamos muito a questão do autista, mas então eu vou utilizar o termo crianças atípicas, porque aí abrange as outras crianças também, tá bom? Então, por exemplo, na nossa escola, não tem como eu fugir da nossa realidade, o que a gente faz? Atualmente eu estou responsável pela vice-direção da minha escola. A minha escola é uma escola pequena, mas nós já temos hoje 172 crianças, mais ou menos 25 funcionários. Então, assim, incluindo os educadores sociais, o que a gente faz? A gente faz momentos de conversas, de sensibilização e dessensibilização da questão da necessidade, da deficiência. E aí a gente tenta fazer uma formação que não é a formal. Deveria, inclusive, ser, mas não é. São conversas, são momentos de conscientização, momentos, inclusive, eu, particularmente, como eu sou da área de ensino especial, eu ensino técnicas, né? Como é que você faz. Então, assim, eu tento passar um pouco do conhecimento que eu tenho. Mas a gente sabe que isso é uma particularidade. O ideal seria que fosse em todas as escolas. Aqui mesmo no DF, as colegas, se eu não me engano, de Taguatinga, que é uma cidade próxima, elas me chamaram para fazer esse treinamento lá. Então, por quê? Porque a gente percebe, olha, eu estou falando de uma escola pequenininha, que é a minha. Quando a gente faz um treinamento, a gente já percebe uma diferença, que a gente prepara um pouquinho. Então, assim, se a gente consegue expandir isso para a rede, olha quanto ganho essas crianças vão ter, entende? Mas não é uma política pública, não veio nada assim, nada de forma formalizado, né? Formalizada, documentada, não. O que veio quando a gente recebe os educadores sociais, vem uma indicação para que o gestor cuide dessas orientações em relação a esses funcionários, essas pessoas. Tá? Mas a gente inclui as meninas, né? As meninas que cuidam da limpeza, as meninas que cuidam da merenda, os rapazes que cuidam ali, ajudam com o jardim. Então, a gente tenta porque a gente quer que seja uma inclusão institucional. Não adianta só a Dani ser, porque senão a Dani sai, o outro que fica, o outro que vem, né? Então, não é assim. Se a criança vai para o pátio também, ela fica desassistida, ou quando está, né, em outro ambiente. Né? Até então, porque, Zeisa, na escola pública, não só na escola pública, em todas as escolas, a gente tem momentos que a gente tem falta de pessoal. E, carinhosamente, essas pessoas convivem com as crianças e elas nos ajudam, por exemplo, em passeios, elas vão com a gente, elas nos acompanham. Então, assim, a gente percebe hoje um diferencial na nossa escola, porque a gente percebe um trato diferenciado, mas foi um trabalho todo de conscientização, de sensibilização e dessensibilização, porque o preconceito também existe. Então, a gente precisa dar o conhecimento para tirar o preconceito. Olha o que o Leandro Malaquias colocou aqui, ó. Exatamente. A preparação deveria abranger a todos da escola, pois o aluno especial é da escola e não somente do AEE. Mas, infelizmente, essa não é a realidade, porque coloca-se que a criança é do AEE, certo? Não. A criança é do todo, certo? Muito bem, Leandro. Inclusive, a nossa equipe, nós hoje temos na nossa escola o privilégio de termos uma sala de recursos. A sala de recursos... Ela entrou aí, olha, a Beth... Pode te cortar um pouquinho, tá bom? Não, você vai fazendo as honras, né? Eu quero deixar muito claro que eu estou muito feliz. Aqui, a Beth, a Meliane... A Meire, ô Meire, lá no Facebook não tá me ouvindo, Meire? Não tá conseguindo me ouvir, não? Volta lá, faz o teste comigo lá, tá bom? Pode continuar, professora Dani. Então, a gente lá na nossa escola, a gente tem o privilégio de termos uma sala de recursos, né? Para quem não conhece, eu acho que a maioria conhece, mas eu sempre vou explicar. É uma sala que tem uma profissional que faz o atendimento das crianças com necessidades especiais no contraturno. Então, assim, e é incrível o trabalho que quando a gente tem uma gestão que faz um alinhamento com a equipe, aí temos uma psicóloga também que é itinerante, mas ela, por exemplo, esse ano, ela nem assistiria a nossa escola.
e ela carinhosamente não deixou os nossos alunos. Então, assim, quando a gente tem essa trama bem feita, É, a uma rede, né? escola, uma rede, a escola tem um resultado como escola. Porque senão, às vezes, o que acontece? Começa a ser o trabalho daquele professor, do outro professor. E a gente tem esse tipo de conhecimento, quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce. É Isso isso o mesmo. pedagogo tem que ter muito claro. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente compartilha, tem lugar para todo mundo, sabe? Assim, as nossas crianças só crescem, só crescem. Eu sou uma pessoa que Isso qualquer mesmo. momento que você chegar, vamos falar de educação, vamos falar de educação, Olha tá só, bom? nós tivemos no ano retrasado, meu filho teve uma professora que fez muita diferença no aprendizado, no desenvolvimento e na evolução educacional dele. Não só educacional, mas também na questão de socialização, na questão de crescimento. Certo? Então, ele teve uma professora que conseguiu adaptar o material, tudo que era passado em sala de aula pela regente, certo? Ela conseguiu colocar de forma traduzindo, eu gosto de falar a palavra traduzir, certo? Nem sei se é o correto, mas ela pegava o que a professora regente passava e ela traduzia para o entendimento dele, para o nível de conhecimento dele. E com isso ele ganhou muito, ele desenvolveu muito. Depois veio uma outra professora, okay? Porque precisou trocar, né? Oi, Danúbia. Aí o que essa professora fez? Ela fez isso aí que você falou, ela compartilhou. Ela ensinou essa novata que estava chegando, olha, eu faço assim, 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 ok? Para poder dar o embasamento, né, teórico, mas ela teria que aprender mais na prática mesmo. A gente sabe que tudo é prática, né? Sim. Tem a teoria, está nos livros, mas quando você chega lá, você depara, você fala, gente, eu achei que a criança com autismo era do jeito que está aqui no livro, mas eu cheguei aqui e ela é de outro. Porque o que eu percebo hoje, né, ainda que a gente, como mãe, como pesquisadora, a gente percebe o seguinte. Tá me ouvindo aí, ô Meiriela? Ela tá me falando aqui no Facebook. Obrigada, Meire. Né? Então, o que eu percebo é o seguinte, nós temos nós temos livros que falam de uma forma, né, que a criança autista é de um jeito, aí quando você vai lá, você vai conviver, você vê completamente, assim, não completamente, mas você vê muitas nuances, você fala assim, gente, isso aqui não está nos livros, isso aqui não está na literatura, certo? E aí você tem que aprender novamente, tem que buscar conhecimento, e às vezes esse conhecimento vai estar dentro da casa desse aluno. Com certeza. Né? Às vezes você vai ter que ir lá fazer, chamar a família, ou às vezes até mesmo vivenciar um pouquinho dentro da família, certo? Porque eu já dei aula há muitos anos também, Dani, muitas vezes eu tinha que ir dentro da casa do meu aluno, certo? Para conhecer, para entender o mundo dele, para eu conseguir fazer um trabalho com ele. Pessoas maravilhosas, você pode falar, as pessoas que estão chegando então, Zeisa, é uma relação, e aí eu falo da criança em termos gerais, a relação escola, família e criança é tão grande que a gente tem visto nessa pandemia, né? O nosso grande desafio como educadores, como pedagogos, é que a gente tem um tamanho tão grande para essas crianças, e assim, parece incrível que é na ausência que a gente percebe. Sim. Que a gente tem visto aí na mídia crianças que mandam áudio para as professoras. Nós temos lá no nosso grupo de WhatsApp do Jardim, nós temos o retorno de algumas crianças, aquela fala mais singela, aquela fala, sabe, despretensiosa, somente de puro amor, de gratidão, né? Então, assim, né, Dani? a saudade expressa, sabe? Porque as pessoas falam, não consigo expressar a saudade, criança consegue. Ele, na vozinha da criança você percebe, como também do contrário, né? Eu acredito sempre, o que eu falo sempre, quando você pergunta, professor, você está fazendo a diferença? A gente tem que tentar fazer a diferença para o bem, porque também para o mal, a gente sabe, eu ouvi isso há muitos anos atrás, eu não vou saber o autor da frase, mas eu vou saber, lembro da minha professora falando, que ela dizia assim, minha professora de magistério, ela dizia assim, um médico, se ele erra, ele mata. Na hora, a pessoa morre. Um professor, se ele erra, e eu não estou dizendo que a gente não está... A gente né? Todo mundo é passivo de erro.
não é Sim, isso? lógico. Mas se uma pessoa marca para o mal, marca para a vida Fernanda. toda. Um professor Aham. marca para o mal, ele marca para a vida toda. Por isso que eu falo, é de uma responsabilidade tão grande. E hoje nós temos pessoas tão fantásticas fazendo isso, onde colocam nas mãos o coração, sabe? Assim, eu tenho hoje muito orgulho de fazer parte dessa classe, sabe, de estar no meio de pedagogas, de pessoas que escolheram e foram escolhidas. Porque é uma profissão, Zeisa, que não tem sido fácil. Justamente por isso, pelos julgamentos, pela questão salarial, pela questão do acesso, apesar de termos hoje mais acesso, mas a gente sabe, por exemplo, eu estou numa cidade que assim, tem a questão do concurso público, que é muito bom, mas a gente sabe que muitas colegas enfrentam dificuldades no trabalho mesmo, para ingresso. Então, assim, ontem foi o dia do pedagogo e eu gostaria que esse dia fosse comemorado, sabe? Com algo assim que a gente pudesse cada vez mais elevar essa nossa profissão. Tem muita gente boa, sabe? Antes de mim já teve, virão outras depois de mim. E assim, a gente sabe porque é por amor? É. Mas a gente vive do nosso ofício. A gente precisa Sim, estudar, a gente precisa se dedicar, como você mesma falou, uma professora que traduziu. Isso aí é uma característica, e eu vou dizer seguramente, não é única dela. Inúmeros professores traduzem todos os dias os filhos de vocês, as crianças de vocês. As meninas até brincam comigo, Zeisa, que eu tenho uma habilidade de entender o não verbal. ótimo. E é incrível, mas eu entendo mesmo, porque eu percebi outras formas de comunicação. Então, assim, e era uma coisa muito natural. Oi, Rafael. Mas eu percebi que era uma coisa... Oi? Só te cortar rapidinho. Rafael é o pai do Bruno, Bruno Mamed. O Bruno está sendo... A gente protocolou uma lei aqui, um projeto, né? Uma lei não, tô falando errado. O Hélio me bate depois. Me bate assim, ele é advogado. Então, nós protocolamos um documento, certo? Lá na prefeitura, junto com o presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, para que seja criada uma lei. Essa lei, ela vai trazer vários benefícios para as pessoas com autismo, independente da idade. A gente já está pensando já estamos pensando no atendimento, né, no transporte e tudo mais. Né? Então, uma lei assim, muito boa, inspirada no Fernando Cota, de Brasília, tá? Que é o nosso presidente aí do Moab, né, inspirada na lei que já existe lá. E essa lei vai chamar Lei Bruno Mamed, né, Rafael? Ontem você postou, não foi? Postei. Então, vamos lá. Olha Pessoal, só, não deixem de me seguir, aprender a conhecer e seguir a Zeisa também. É porque ela foi logo para as perguntas, mas ela tem uma associação com um trabalho incrível. Incrível. Zeisa, você tem que falar um pouquinho. O pessoal já conhece, né, pessoal? Mas o meu pessoal não conhece ainda. Então, na Associação Zeisa do João, nós temos alguns braços, tá? Nós temos núcleos, é igual uma empresa e tem seus departamentos. Então, nós temos o núcleo pró-autismo, nós temos o núcleo cultural e desportivo, e dentro do núcleo pró-autismo nós temos o de educação e saúde. Então, aí é onde entra o autismo, certo? Você tem que ver o nosso organograma. Então, isso é porque eu venho de empresa, eu sou administradora formada em administração, né? Então a gente tenta trabalhar o máximo possível, assim. E o nosso núcleo pro autismo, né, é o núcleo que a gente tem mais amor, né? Assim, a gente tem uma paixão incrível. Então, dentro dele nós temos o karatê adaptado para as crianças, certo? Nós fazemos ações comunitárias aqui no bairro, que é para toda a família participar. Nessa ação tem bazar, tem artesanato, tudo das mães, tá? As mães vão lá, expõe seu artesanato, ela não compra e vai lá e vende, não. Ela tem que produzir. É artesanato, certo? E o recurso é 100% dela. Não fica nada para a associação. Então, ela vendeu o recurso dela para ela pagar as terapias do filho. Ou comprar o leite, ou merenda, né? Ela vai decidir. Mas é uma forma de empoderar a mãe, certo? E tem o bazar também,
E nós fazemos corte de cabelo gratuito, vem aferição de pressão, massagem, tem terapeuta, certo? É muito gostoso, né, o trabalho. E os seminários que nós fazemos dentro da Universidade Federal de Uberlândia, né, em parceria lá com a UFO, então todos os nossos seminários são certificados, certo? As pessoas que vão levam um litro de leite, e isso aí a gente vai organizando várias ações durante o ano. A gente dá alimento, a gente entrega a cesta básica, leite, roupas, calçados, né? Então, assim, hoje mesmo nós separamos brinquedos, então eu posso aí para vocês verem, as crianças estão doando brinquedos para nós, por quê? Porque nessa época agora de isolamento, nós temos crianças, gente, crianças que estão dentro de casa, a casa às vezes é pequena, a criança não tem brinquedo, certo? E isso é uma situação real. Então, nós temos crianças que não têm brinquedo. Então, nós estamos juntando brinquedos, né? Então, é isso, né? Isso é um pouquinho. Tá joia? É lindo o seu trabalho. A gente sabe que também é a muitas mãos. E, assim, requer muito. Muitas ajudadoras, pessoas, o Hélio. Eu tô falando, meninas, porque elas me adotaram lá no grupo, porque eu já me sinto adotada, né? Eu me sinto já umas queridas, assim. Não dá pra falar o nome de todo mundo, porque é muita gente. É verdade, mas assim, é um grupo que tem muita troca, né? Isso faz muita diferença para o professor. E a gente não guarda nada. Você viu ali que as mães estudam. Sim, sim. Você viu que as mães sabem muito. Gente, as mães estão tudo virando cientistas já, sabe, pesquisadoras. Não, sem dúvida. E assim, aí você me perguntou em relação à família, né? É de fundamental importância. Não é assim, nós professores, nós educadores, nós contribuímos com a educação do filho de vocês. Então, assim, não tem como trabalhar sem essa família. A família sabe muito mais da criança do que a gente. Sem contar que o autista, quem sabe mais do autista ainda é o autista, né? A gente sabe que o maior especialista em autismo é o autista. Ok. Isso mesmo. Né? Nosso dia a dia. Tá aí. Qual é o seu nome, nosso dia a dia? Fala o nome. É a Bruna. Depois. Se eu estou enxergando bem, é a Bruna. Fala, oi. Então, olha só. Aí nós temos uma questão agora que a gente precisa entrar nela, que nós já temos 4 minutos. É o seguinte. Ele tá aqui, viu? Miguel. É a Bruna. Miguel tá aqui, Flávio. Bruna, oi Bruna, vamos conversar assim, tá bom? Pode entrar em contato comigo, a gente Você tem que procurar a Bruna, Zeisa. Tá? Você vai ver a gente que show. Trabalha muito, tem muitas mãos, uma equipe maravilhosa. Uma mãe maravilhosa. Ótimo, Bruna, vamos trocar figurinha. Então, gente, olha só, o que acontece? A Merielle falou um assunto aqui, muito importante. Tá muito complicado as aulas online, gente. As mães estão assim, elas estão dizendo o que eu faço, ok? Por quê? Porque estão chegando as atividades, ok? E eu vou levantar um ponto muito sério, tá bom? Um ponto muito sério mesmo, que as mães vão concordar comigo. O que está acontecendo? Nós temos, as aulas estão chegando online, né, gente? Tudo bem. Aí uma criança típica, que não tem nenhum tipo de deficiência neurológica, a mãe tá descabelando para tentar ajudar aquela criança a fazer as atividades, ok? Tá acontecendo isso. Eu tô ouvindo as mães comentando, tá difícil, isso aqui eu não sei fazer, isso aqui eu não lembro mais, isso aqui eu já nem fiz na escola, eu nem estudei isso, eu já me formei, não quero estudar de novo, certo? Porque a gente só tem que estudar de novo, né? Então, o que acontece? É difícil. Agora, vamos para a parte que nos interessa assim, mais. A pessoa, né, que é no caso dos autistas, certo? Das pessoas que têm deficiência. Aí o que acontece? Essa tarefa está chegando, eles estão falando que está adaptada. Está adaptada, certo? Ela chega adaptada. Só que o adaptado não é o adaptado do meu filho. Não é o adaptado do filho da Kelly. Não é adaptado do filho da Danúbia, não é adaptado do filho da Elisângela, não é adaptado do filho da Thaís, que está aí. Então, assim, não é o adaptado para o meu filho. E aí, gente? E agora? Então, assim, eu acredito que, eu não sei, sério mesmo, eu fiquei perdida, eu falei assim, eu faço, eu não faço essas tarefas. E todas as vezes que tento fazer, ele fala, não, isso aí não é tarefa de casa, isso é tarefa da escola, tem que ser feito na escola. Já tem isso, porque são rígidos, né? São rígidos. A tarefa da escola tem que fazer na escola.
a tarefa de casa eu vou fazer em casa. Tem essa Então, rigidez do pensamento também, que isso contribui. tudo, gente, precisa ser considerado. E aí eu vou falar muito uma posição de gestora, de professora, de quem luta por inclusão. Em primeiro lugar, esse nosso momento de pandemia é o momento de maior aprendizado que a gente possa supor e entender, é agora. Porque a gente está precisando ser muito resiliente, a gente está precisando entender um pouco de como as coisas acontecem, todo dia chegam na nossa casa. Isso, por si só, já mexe com a estrutura da família. Das famílias atípicas, eu acredito que ainda mais, porque com a quebra da rotina, lá no comecinho da pandemia, eu fiz uma live com o deputado Leandro Graz, onde a gente falava sobre isso. A quebra da rotina, a ausência da escola, a ausência das terapias, nós tivemos o resultado que era quase que óbvio, muitas desorganizações, né? Sim. Então, por quê? Porque realmente a criança já criou a sua rotina, ela já estava começando a se adaptar a uma escola, aos horários, inclusive aos espaços. Por quê? Porque é diferente, e aí eu tenho que estender para as crianças pequenas, porque acontece também, devido à questão da previsibilidade, repertório. Então, vamos falar assim, a criança entende que local de fazer atividade é na escola e local Isso de mesmo. casa é a casa. O que Isso mesmo. aconteceu com a pandemia? Né? Hoje eu vejo pela minha casa. A gente tem aqui, nós somos várias ilhas separadas por tamanhos de telas. Porque eu, por exemplo, estou no celular, meu filho está no computador, o outro está no outro. E a gente sabe que, assim, de certa forma, é um isolamento, né? E não está muito diferente nas nossas casas de mães Pois e é. adultos também, não. Eu sempre tenho dito a questão muito pessoal, que aí eu falo, ó, gente, não me interpretem mal, mas é uma questão pessoal. O meu filho de 12 anos, por exemplo, ele fala para mim, mãe, eu tô tendo mais aula do que eu tinha naturalmente. Por quê? Porque ele fica às 5 horas, que é o da escola, ele fica, e depois ele tem atividades para a escola do outro tempo. Na questão das atividades adaptadas, eu acho que eu devo ter, assim, cara de pei, porque, assim, eu tenho que falar desse assunto. Você foi muito feliz em falar. Ela vem adaptada, mas ela não vem adaptada para o meu filho. O que Meu isso está me filho. dizendo? Que a atividade não foi feita com base no PEI dele. Isso Entende? mesmo, não foi feito. Explica pra gente o que é o Então, PDI. Porque tem eu mãe sempre falo que desse tem assunto. pessoas que não sabem o que é. Explica Então, primeiro, professor. o PEI, eu vou falar PEI Pergunta para porque ele é Dani. conhecido nacionalmente como é PEI. É o Plano de Ensino Individual, ou Plano de Ensino Individualizado. Esse Isso não mesmo. é aquele plano da clínica, não. Quem faz esse plano é a escola. E quem é o maior responsável é o professor regente. Por quê? Porque tem as nomenclaturas do PEI, que é o Plano de Ensino Individual. Nós temos duas situações, que é o plano, o PPI, aqui em Brasília fala PPI, que é um plano pedagógico individual, e a adequação curricular. Qual é a diferença? A criança que está numa classe inclusiva, que ele mais 15 ou ele mais 14, devido à redução prevista na lei, a criança tem direito à adequação curricular. O que é adequação curricular? Que é o plano, tá, gente? Não é a mesma coisa, só muda a nomenclatura. O que o plano fala? Ele vai pegar o currículo da idade série, vamos supor que a criança esteja na primeira série, e tem lá que geralmente as crianças de primeira série começam a leitura, geralmente. Mas o seu Geralmente. filho, ele está na idade série, na primeira série, mas o seu filho, ele tem dificuldade, vamos supor, de pinça, dificuldades motoras. Ele é só verbal, ele ainda não registra. Isso mesmo. Nesse plano, aí eu vou pegar o currículo, não vou afastar ele do currículo. Vou pegar o currículo e adaptar de forma que ele tenha acesso ao currículo. Ele pode ser que ele não leia, mas ele vai ter acesso de uma forma adaptada às letras, ao ambiente alfabetizador, a atividades que favoreçam o movimento de pinça que ele vai precisar para fazer o registro. Isso tudo é uma adaptação curricular, que é o PEI. Eu estou falando de uma... Mas vamos supor que o seu filho tem muitas outros comprometimentos, ele está numa classe especial
E aí, o que é mais importante para ele? Não é adaptar conteúdo, é adaptar espaços, trazer um currículo funcional para ele, porque é aí que entram as AVDs, atividades da vida diária. Porque às vezes a criança tem até lá seus 8 anos. Ela estaria na idade séria de primeiro ano, de segundo, terceiro ano. Mas ela ainda não come, ela ainda não tem controle dos esfíncteres. O conteúdo é o mais importante para mim? Não. São as ações que são pré-requisitos para ele. Antes dele sentar numa videoaula, ele precisa sentar, ele precisa olhar, ele precisa imitar, e tem coisas que vêm antes. Eu posso colocar no plano individual dessa criança. E aí, por que eu falo para a Zeisa que está vindo a atividade adaptada? Não é só porque eu fiz uma adaptação, botei mais fácil ou mais difícil, não. A adaptada, vamos supor, o meu filho não enxerga bem, que é uma coisa muito comum. Como que eu dou o mesmo tamanho para todos? Não pode. A própria ficha de rotina, se eu tenho uma criança com baixa visão, a ficha de rotina tem que ser maior. Isso é uma atividade adaptada. E lembrando que nesses planos individuais a gente adapta ambiente, a gente adapta conteúdo, a gente adapta currículo funcional e a gente adapta material, a gente adapta inclusive tempo. Por quê? Por exemplo, o seu filho ele consegue ficar sentado 2 horas, o máximo dele. Eu tenho que fazer atividades para ele que sejam de outra forma, que não sejam sentadas. Adaptou? Adaptou. Sim, e às vezes, Isa, pode ser a mesma atividade da outra criança. Gente, porque não é difícil se você pensar na outra criança, no sentido assim, quem é hoje que consegue ficar 5 horas? Eu vou de novo usar a questão do meu filho. Numa cadeira que não é uma cadeira escolar. Dentro da minha casa, nós estamos separados aqui na sala. Tem televisão na sala. Então, assim, se um liga a televisão, já dispersa. Já dispersa se passa o homem da pamonha. Ali já dispersa ele. Porque é assim, não é um ambiente escolar, entende? Então, esse professor que hoje quer fazer a diferença, que é o tema da nossa live, ele tem esse olhar singular. Nós precisamos olhar especialmente, porque qual é a grande diferença? E eu vou falar do PEI de novo. Hoje, é óbvio que se eu tenho na sala uma criança que não tem um diagnóstico e precisa de uma adaptação curricular, eu vou fazer. Mas essa criança, especialmente, que não tem um diagnóstico, eu vou fazer porque é o meu empenho e tal. A criança que tem um diagnóstico, ela entrou na escola, ela tem direito. E esse não é favor. Não dá para deixar para fazer lá no final do ano, quando vai ter o encontro com a família, não. Esse documento, ele é feito antes, você faz uma consulta com a família, você chama a família, você conversa com a família, você pega uma porção de informações, aqui eu converso com a escola no mês de dezembro, novembro e dezembro. E um momento prévio, tá? E aí você começa, mas o professor vai traçar o plano todinho. Não, você traça os primeiros 2 meses, 3 meses, tem escola que faz até com 3 meses. Geralmente, se é uma adaptação curricular, que é o PEI do mesmo jeito, que é o currículo em movimento e com o PEI, você faz dentro da... Hoje tem gente que já está utilizando a BNCC, vai fazendo dentro dos campos de experiência. Se for o PPI, que é esse mais individualizado, quando a criança requer um pouco mais... A Bruna falou aqui, ó, posso exigir ver o PPI nessa pandemia? Ter o direito de olhar o PPI para poder estruturar... Bruna, né? Você tem. E outra coisa, se ainda assim não estiver registrado de forma sistematizada, o que você pode pedir, apesar de que é um direito seu, mas eu acho que sempre a gente vai pelo lado da cortesia, de ser amistosos, porque a escola também, gente, também passou por esse sufoco. Muita gente também, a gente dormiu e acordou na pandemia. Sabe? Então, a gente ainda estava conhecendo muitas crianças. Eu falo pela minha escola. As meninas são as professoras excelentes, pessoas comprometidíssimas. E assim, a gente dormiu e acordou com a pandemia. E a gente estava bem naquele primeiro mês de adaptação. Então, realmente, é o mês, talvez a escola não tenha totalmente pronto, tá?
porque realmente para os 2 meses está impossível. Mas você pode pedir, Bruna, que se o seu filho estiver numa turma inclusiva, que atividades você poderia desenvolver com ele que o aproximam do currículo? Hoje eu atendi uma professora que ela tem uma criança de 4 anos e a criança está na idade séria, ok, e a criança está além. Então, olha que legal, a adaptação dessa criança vai ser para um pouco mais, não é de conteúdo, é inclusive de recursos, para que a criança não fique ociosa, para que a criança não entre em crise. Inclusive, ela vai adotar o cartãozinho, que a criança sai um pouquinho da sala, com auxiliar. Isso não é exclusão. Ela está dando um atendimento individualizado. Zeisa, vê se você consegue ler a pergunta da Bruna. Tá, é só voltar aqui um pouquinho. A Diane falou aqui, ó, para os profissionais também está complicado. Estamos nos reinventando e descobrindo novos meios de chegar aos alunos. Tá vendo como é que está fácil nem de um lado e nem do outro? É isso que eu falei. Sem suporte adequado, né, Diana? É isso mesmo. E cada um está se virando como pode. Né? Eu vou chegar aqui na Bruna. Você já perguntou se poderia exigir o PPI nessa pandemia, certo? Essa foi a pergunta dela. É isso que eu falei, Bruna. E aí a Diana veio me respaldar aí, que ela é professora também. A Camila, orientadora Camila, que saudade de você. Oi, Camila. Então, é isso mesmo. A Diana foi muito feliz em falar. Não tá fácil para ninguém, como eu deixei muito claro aqui. Nós dormimos, nós estávamos no momento de... Sabe, aquele momento que a criança ainda está em adaptação na escola? Porque março, gente, muitas famílias, a gente ainda tem o carnaval, muitas famílias vêm para a escola após o carnaval. Então, a gente tem, as crianças ainda estão se adaptando. Então, assim, a gente tem que dar um desconto nesse sentido. Não está sendo um ano normal, é um ano bem atípico. Então, assim, também não é porque o professor não quer, sabe? Mas eu acho que amistosamente você pode perguntar assim, ó, professor, o que hoje, dentro do currículo de 4 anos, vamos supor que eu que esteja falando de uma criança de 4 anos, o que eu posso fazer com ele dentro da minha casa? Eu tenho certeza que o professor, nesse 1 mês, ele já tem algumas observações em relação ao seu filho. É claro que eu acho que o professor não vai dar uma atividade, por exemplo, de alinhavo se a criança ainda não fecha a mão. Entendeu? Nisso que é a adaptação. O que eu quero deixar claro aqui é que a adaptação ela tem que ser feita individual. Porque se a gente faz o material adaptado e dá o nome dele de adaptado e entrega para 6, 7, 8, 9, ele não está adaptado. Facilitar o material não é adaptar, gente. Acabei de falar hoje sobre uma criança que vai precisar um pouco mais. Dani, isso, Dani, você falando aí, só te cortar um pouquinho, uma coisa que eu percebi também o seguinte, gente, eu me deparei com um profissional mesmo querendo, tentando, se esforçando, certo? De fazer adaptação, mas que estavam recortando e colando. Recortando e colando, recortando e colando, certo? Eu peguei o material, eu cheguei a pegar o material assim, né? E quando eu vi aquilo lá, eu fiquei muito triste, porque eu vi que não foi feita a proposta, né, que tínhamos elaborado lá atrás, certo? E também eu percebi, assim, que a pessoa se esforçou, mas ela não tinha conhecimento. Então, talvez ela não tivesse a base e nem o apoio, porque também precisa do apoio. Não adianta soltar o professor e falar, toma, que é seu, e a equipe pedagógica da escola não dá o apoio, a professora regente, que é a responsável também, não se importar, e aí deixa esse profissional sozinho lá, arrancando o cabelo, buscando, certo? Mas sem saber aonde buscar e como buscar. É verdade, Zeisa, isso é tão importante e a gente tem que tirar o chapéu, porque os professores têm tentado, e muito. Você tem visto nessa dificuldade, nós dormimos e acordamos assim, a gente teve que lidar com o computador, lidar com tecnologia, começar a fazer vídeo. Quantas pessoas têm dificuldade? Por mais que nós sejamos professores, a gente não tem essa coisa... Oi? Viramos blogueiras, né? E o que a gente não quer ser.
porque a gente quer atingir pelo conhecimento. Então, muitas vezes, o conhecimento é atrapalhado até pela forma que a gente está sendo expostas. Mas, ainda assim, foi uma classe que não desistiu. Nós não desistimos, a escola não desistiu dos alunos. Então, assim, por isso, sabe, Zeisa, que eu comecei falando que tem que ser institucional, um gestor, uma pessoa que está numa esfera um pouco mais elevada, no sentido só mesmo de cargo, porque o que acontece? Professores somos todos. É o que eu falo, cargo nenhum pode afastar um professor da sala de aula, porque se afastar está errado. Então, o que acontece? A gente precisa valorizar esse educador. O aluno não é só dele. A gente não pode deixar só cobrar, né? É igual, eu vou te cobrar o PPI, mas eu mesma não ofereci nada para que esse professor tivesse paz para fazer esse PPI. Os próprios terapeutas, não é que o terapeuta faz, mas eu já fiz parcerias com terapeutas que o meu plano individual da criança, eu tive técnicas de TO, por exemplo, para atender a criança. Eu já contei para vocês que eu atendi uma criança que tinha uma dificuldade na seletividade e a questão da apraxia, nós mudamos o lanche pedagogicamente. Então, olha só, eu trabalhei com a cantina, trabalhei com a TO, porque eu trabalhei o lanche da escola. Ótimo. E a família. Então, a gente sabe que a gente precisa ter esse apoio. Também tem que ter o olhar. Hoje eu saio muito em defesa aos meus colegas, sabe? Às vezes eu saio mesmo. Hoje eu estou vendo a Camila aí na live, um pedagogo hoje... Professores demais, gente. Vocês não têm ideia. Tem. Professores do meu filho. Tem. E eu estou vendo a Camila e eu queria falar sobre isso. Os campos de atuação de um pedagogo, todo mundo remete o pedagogo só à sala de aula. E não, gente. Hoje a gente tem pedagogos hospitalares, a gente tem pedagogo dentro das indústrias de brinquedos, a gente tem pedagogos dentro do Ministério das Forças Armadas. Então, a gente tem aquele que é o gestor, a gente tem aquele que é o orientador escolar. Olha, um trabalho de orientação escolar bem feito dentro de uma escola faz muita diferença. A Camila está aí para nos afirmar. Por quê? Porque você aproxima, você faz aquele, sabe, meio de campo, família, professor, família, terapeuta. É incrível. É um trabalho a muitas mãos, tá, Zeisa? Nossa, se deixar a gente fala a noite inteira, hein? Mas é muito amor, né, Dani? É muito amor. É muito amor. Certo. A gente sabe disso. E nós não poderíamos deixar de falar, né, na nossa live desta semana, certo? Sobre isso. Eu acho que é muito importante. Gente, a gente tem que valorizar o professor do nosso filho. Tem que valorizar, não é chegar batendo, não é chegar brigando, não é chegar gritando, certo? Então, assim, eu vejo mães reclamando, falando, gente, não todas, tá, gente? Então, assim, a gente tem que ser parceiro, é parceria. A maioria quer muito ajudar. Quer fazer a diferença. Ninguém sai da sua casa, Zeisa, para não fazer diferença. Porque senão a gente fica em casa. Né? Outra coisa se também, dentro das nossas casas nós estamos entrando nas famílias. Vai entrando dentro das casas das pessoas, né? E eu não sei se já aconteceu com você, mas a criança é assim, ó. Eu sei porque eu já vivenciei isso. Se eu vou com o cabelo preso, naquela semana as crianças todas vão de cabelo preso. Se eu falo assim, ó, fecha a torneira porque acaba a água do planeta, a criança, ela quer ver a questão do cinto de segurança, não ensina o adulto, não ensina a criança, porque a criança vai cobrar. Então, assim, as crianças nos valorizam muito. E a maioria dos pais também nos valorizam porque sabem que não é fácil, sabe? Não é um povo que não estuda, que eu sou pedagoga por falta de opção, muito pelo contrário. Né? Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma professora. Eu estava conversando com uma professora, hoje geralmente os professores acumulam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pós-graduações. Né? Eu sei porque, assim, fora a vivência, entendeu? Então, assim, Bruna, eu tô morrendo de medo de não ter te respondido, mas aqui depois eu entro em contato com você. Eu acho que deu certo aí. Deixa eu ver. A gente precisa de uma live, eu vou ver se... É porque eu tô, assim, eu tô atrás de uma professora, ela deve estar até aí na live, eu tô fazendo a cabeça dela para fazer essa live do PPI comigo, do PEI. Porque é bom fazer com quem faz, sabe? Porque dá um...
Agora, realmente, é um documento que tem que estar, a família tem que ter acesso, a escola tem que providenciar. Nesse tempo de pandemia, vamos nos adaptar também, vamos dar uma adaptação escolar também para a escola, né? Olha, Vamos entender também que a escola está passando também por momentos difíceis, mas professores, mesmo que vocês estejam nas casas de vocês, já comecem a traçar essas metas individuais para os alunos de vocês, especialmente os diagnosticados, porque o diagnóstico, ele traz a questão do direito, né? Como eu falo, o diagnóstico nem sempre... Oi, Zeisa. E outra coisa também você falando do diagnóstico, né? Às vezes, os professores também, eles têm um olhar muito atento quando a criança, ela tem um desenvolvimento diferente dos marcos que a gente espera do desenvolvimento de cada criança. Então, o professor, muitas vezes, ele é o ponto-chave para chegar até a família, ou para chegar até uma coordenação, até uma equipe pedagógica, até chegar psicólogo, não sei, até chegar a quem tem que chegar, para que a família entenda que aquela criança tem um desenvolvimento atípico, diferente do que se espera para aquela idade, certo? Então, muitas vezes é o professor que tem esse olhar clínico. No meu filho, quando ele tinha 2 anos e 7 meses, a professora falou para mim assim, leva seu filho no psicólogo, porque eu percebi que ele não gosta de sujar as mãos. O que será que ela quis dizer com isso, né? Eu não sabia que meu filho tinha autismo. Ele não gosta de sujar as mãos, ele não gosta que suja, que pega, ele fica agoniado, né? Não pode tocar, certo? Então leve ele no psicólogo para fazer uma avaliação, porque ele não gosta de sujar. Aí a mãe muito louca aqui, né? Não gosto de sujar, não, pode deixar comigo. Cheguei em casa e comecei a fazer, coloquei a piscininha lá na grama, coloquei umas coisinhas, falei assim, vem cá, vamos brincar. E fui brincando com ele, certo? Para ele tocar na grama, para ele tocar na areia, pegar nas coisas, certo? Sujar, né? E ele ficava assim agoniado e tinha que correr lavar as mãos porque ele não aguentava. Aí eu ia dar comida para ele, às vezes, na boca dele, deixa pra cair. Eu caía de propósito, tá, Dani? Eu até hoje não pego em tinta, Zeisa. Ele não pode nem ouvir isso. Eu colocava assim pra cair, né? Pra sujar, né? Sujou, né? Pegava um paninho, né? Mas eu fui trabalhando isso, né? Porque eu cheguei nos psicólogos e eles falaram que ele não tinha nada. Mas a professora deu o alerta. Olha só. Como olha é importante o papel do professor. Aquele professor que tem um olhar atento, que ele está sempre buscando conhecimento, né? Eu estou falando assim, Dani, que nós só temos 2 minutos, a nossa live vai encerrar, né? Ah, não. Então, deixa eu falar uma coisa super importante. O professor, nessa fase, é tão importante que é quase que comprovado que, se eu não me engano, 60% ou 70% das questões atípicas são percebidas pelo professor na escola. Principalmente o professor que recebe a criança na educação infantil. Então, olha, fazer a diferença é isso, sabe? Nós fazemos sim a diferença e a gente não vai deixar que ninguém fale o contrário. Como? Nos munindo de conhecimento, buscando cada vez mais e mostrar que nós temos trato profissional, sabe? Que não é porque chamam a gente de tia, porque pode me chamar do que quiser. Não é por isso que eu sou menos ou menor que ninguém. Sabe? O que faz a diferença é o atendimento que a gente presta às nossas crianças. Zeisa, dá vontade de fazer 1000 lives com você. Tá amei, bom? É uma delícia. Esse encerramento, essa sua palavra, certo? Você até ficou emocionada aí, certo? Então, assim, é isso mesmo, Dani. Pessoal, eu tenho que me despedir, eu vou deixar a palavra final para a Dani, tá? Certificados com a assinatura da Dani aí, gente, ó, certificado simpla.com.br/ZeisaDojo, vai lá agora, vai ficar aberto até 10h30, tá? Para quem quiser adquirir o certificado. O certificado é bom porque ajuda a gente, ajuda a instituição, tá joia, gente? E também é um valor a mais para o seu currículo, é muito importante para o seu currículo. E ele conta para a contagem de tudo. Uma live. Isso aqui a gente está dentro de um projeto de extensão da Universidade Federal de Uberlândia, ok? Então isso aqui não é uma live, isso aqui é uma palestra live, ó, tá? Estou até batizando o nome novo. Porque, assim, como a gente tem essa parceria, certo? Então a gente utiliza, né, dessa parceria para que a gente possa fazer um sistema. 20 segundos, Dani. Beijo, beijo, beijo. Me sigam lá no Aprender a Conhecer, indiquem para os amigos, tá bom, Zeisa? Vamos crescer essa rede de apoio, pessoal. Vamos salvar. Beijo, pessoal do Facebook. Beijo.